somos instrumento e hoje Ele se faz como instrumento a ser usado nesta noite. Oremos. Pai de amor e misericórdia, neste momento, ó Pai, não entregamos Ele nas Tuas mãos porque já se encontra, mas neste momento, ó Pai, pedimos que o Senhor venha usá-lo como instrumento, ó Pai, nesta casa de oração. Não sabemos, ó Pai, qual a palavra, qual o Senhor reservou ao Teu Filho para falar aos nossos corações. Nós viemos te pedir nesta noite que o Senhor venha usá-lo, ó Pai, como instrumento vivo e que possamos, ó Pai, entender a mensagem que sai do Teu coração, está no coração do Teu Filho, que será, ó Pai, passada para a Tua igreja. Repreende neste momento toda a retaliação do inferno, toda, ó Pai, qualquer interferência que venha tentar atrapalhar, Senhor, a palavra de ser explanada nesta noite. Fica conosco e usa o Teu Filho, ó Pai, neste dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Cumprimento os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Queria convidar os irmãos a abrir suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Evangelho do Dr. Lucas, no seu capítulo 7, versículo 11, uma palavra muito conhecida, o qual todo decorrer do culto, o Senhor ele já vem falando, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, inúmeras oportunidades, detalhe dessa palavra, no louvor, o Senhor confirmou. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor ele é fiel naquilo qual Ele há de cumprir na sua vida e naquilo qual Ele há de falar. Louvado seja o nome do Senhor, quando Ele quer falar com a sua igreja. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Todos acharam? Quero agradecer a Deus pela oportunidade do filho de vida, ao pastor pela confiança, porque o pastor ele sempre deixa bem claro que não é nada combinado, na direção do Espírito Santo de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11. E aconteceu, pouco depois, de ele a cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: mulher, não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e eis que os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E todos se apoderou de temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Esse versículo 16, ele me chamou muito a atenção. Quando entra aquele povo, eles começaram a sentir um temor, ou seja, do Senhor, por vivenciar aquele milagre. E o povo começaram a glorificar Deus, dizendo um para o outro que um grande profeta se levantou, ou seja, entre o povo. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus visitou o seu povo.
Mas esse povo que grita, esse povo que está fazendo esse clamor, não era aquele povo, a multidão que estava acompanhando a Jesus. Era o povo, a multidão da cidade, o qual, louvado seja o nome do Senhor, estava acompanhando aquela mulher no enterro do seu filho. A cidade de Naim é uma cidade pequena. Esse texto, nós não vamos ver essa mulher aclamar, louvado seja o nome do Senhor, em alta voz, ou seja, ocorrer aos pés, ou seja, de Jesus, em alta voz, pedindo, ou seja, a plantas, ou seja, de um milagre. A Bíblia vai dizer que Jesus, ao chegar, ou seja, a cidade de Naim, as portas da cidade, com uma grande multidão e seus discípulos, ele vai se deparar com essa mulher, ou seja, o qual estava carregando, ou seja, o defunto, o qual era, ou seja, filho único dessa mulher, levando seu filho para, ou seja, enterrado. Jesus ele vai se deparar e vai ver que aquela mulher estava chorando. Aí a Bíblia ela vai narrar para mim, para você, que Jesus ele age de íntima compaixão. Íntima compaixão é quando eu trago para mim, para si, as dores daqueles que estão sofrendo. É quando eu trago para a minha vida, para dentro de mim, a tristeza, ou seja, do próximo, a angústia, ou seja, do próximo. Quando eu trago para mim, louvado seja o nome do Senhor, as lutas daquele, ou seja, que eu estava, ou seja, numa batalha travada. Eu ajo de íntima compaixão quando eu reconheço dentro de mim o sofrimento, ou seja, daquele, louvado seja o nome do Senhor, que está sofrendo. Então Jesus ele vai agir de íntima compaixão para com aquela mulher e vai dizer: mulher, não chores. Mas como eu falei que o texto ele narra que essa mulher ela vai ao encontro de Jesus, como inúmeras passagens, aquelas pessoas, ou seja, quando está, ou seja, no ato, ou seja, no pedido de socorro, ou seja, ou dependendo de um milagre, ele corre até Jesus, ou seja, clamando por um milagre, por uma solução, por um socorro. O próprio Jesus ele vai agir de íntima compaixão, porque no livro de Tiago, a Bíblia vai dizer que, em uma de suas passagens, Tiago vai dizer que Jesus, ou seja, o nosso próprio Deus, ele nos deixa, louvado seja o nome do Senhor, uma religião na terra. Que religião é essa? Não é títulos e nomes. Essa religião é cuidar dos órfãos e da viúva. E Jesus, por ser mestre, por excelência, ele não, louvado seja o nome do Senhor, somente dá testemunho, ou seja,
Jesus. Aí eu conto o segredo para a igreja. Palavra maravilhosa. Hoje Jesus realizou um grande milagre na vida dessa mulher. Ele não poderia de forma alguma deixar essa mulher enterrar o seu filho. Aí o segredo para a igreja. E esse mesmo Jesus, ele se faz presente no meio da igreja. Esse mesmo Jesus está aqui agora, recebendo, seja um culto de uma igreja avivada. Ele se faz presente no meio da igreja, esperando muitas das vezes uma atitude minha e sua. Louvado seja o nome do Senhor, ou até mesmo derramar com o coração contrito e quebrantado no altar do Senhor as minhas e as suas necessidades. Porque a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor ele não resiste o coração quebrantado e contrito na sua presença. Ele cumpre com a sua palavra. Ele vai cuidar, ou seja, da viúva, realizando assim um milagre na vida dessa mulher. Mas como o Senhor não resiste o coração quebrantado e contrito, o que falta de nós nesta noite entregar no altar do Senhor a minha e a sua necessidade, crendo que Ele é fiel para cumprir segundo a tua palavra e as tuas promessas que está escrita para mim e para a sua vida, para nós, ou seja, o Espírito de Deus, desfrutar das suas bênçãos na terra. Uma multidão sorrindo, uma multidão chorando. Aí Jesus vem, mulher, não choras. Jesus ele age de íntima compaixão. Inúmeras vezes essa palavra já foi pregada, mas eu posso aqui conjecturar. Imagina Jesus no meio do caminho, quando algumas pessoas, ou seja, ali naquele meio vai dizer: Jesus, mas você vai para a cidade de Naim, uma cidade pequena que não tem nada para oferecer, que eu não vejo nada de bom, para que passar naquela cidade? Muitas das vezes em nossas vidas tem momentos, louvado seja o nome do Senhor, que pessoas pensam que Deus ele não vai agir na minha e na sua vida, e que não vai visitar a minha e a sua casa. Eu falo não visitar com presença, mas assim derramando sobre nossa vida e sobre a nossa casa um grande milagre. Ou seja, entrando, ou seja, em nossas causas, nossas necessidades, ou seja, a intermédio das nossas súplicas e orações ao Senhor, e realizar o milagre tão desejado na minha e na sua vida. Muitas das vezes pessoas ela pode desacreditar que não vai acontecer, ou pode ser muitas das vezes pelo nosso passado, ou por uma falha nossa, ou seja, até mesmo por um mau testemunho. Porque nós somos seres humanos errantes. Pessoas ela olham e desacreditam porque nós mesmos acreditamos. Mas esse milagre que Jesus, ou seja, louvado seja, nos realiza na vida dessa mulher, não foi somente, louvado seja o nome do Senhor, para trazer alegria, ou seja, ao coração dessa mulher, para trazer alegria, ou seja, para trazer alegria de volta para o lado dessa mulher, para trazer alegria, ou seja, transbordante, ou seja, de volta, ou seja, com um sorriso no rosto dessa mulher, não. Foi para que aquela multidão que estava acompanhando aquela mulher chorando viesse, ou seja, louvado seja o nome do Senhor, ou seja, ser testemunha, testificado o milagre do Senhor, para que o nome do Senhor viesse ser glorificado e entender que Jesus, ou seja, estava vivo, ou seja, no meio, ou seja, do arraial, no meio do povo, que ele foi o enviado por Deus para realizar na vida daquele que necessita de um milagre. Louvado seja o nome do Senhor. A bênção tão desejada, mas para isso tinha que reconhecer. Porque, ou seja, aquele que era o povo de Deus, ou seja, o rejeitado. Mas algo chama a atenção que o povo começa a murmurar entre si e dizer: se levantou um grande profeta no meio do povo, e Deus visitou o seu povo, porque era uma cidade que sofria, uma cidade que não tinha muito recurso, uma cidade que não tinha muito
eu percebia que aquela cidade servia para alguma coisa. Mas Jesus, no momento oportuno, que uma mulher viúva perde seu filho, e como eu falei, volta, ou seja, a confirmar, ratificar que está escrito no livro de Tiago, que a única religião que Deus deixou na terra foi cuidar dos órfãos da viúva. Então ele não podia de maneira alguma deixar essa mulher, ou seja, da maneira como ela estava, no estado onde ela estava. Ele tinha que ali, ou seja, cumprir segundo, ou seja, a sua palavra, dando assim, ou seja, não somente, ou seja, testemunho, ou seja, do seu milagre, mas assim, ou seja, cumprido como exemplo. Então, ou seja, não é diferente na noite deste dia. Se o meu coração está sincero diante do Senhor, não estou aqui querendo dizer, ou seja, que a igreja está em pecado, ou levando por lado, ou seja, do pecado, não. Se eu entrei com sinceridade por essas portas, com o coração quebrantado e contrito, e eu seja, carrego comigo uma necessidade, uma súplica, qual sair do meu lado, seja com um propósito, ou seja, para derramar no altar do Senhor nesta noite, e ver que não seria somente um culto de cura e libertação de quinta-feira, mas ou seja, gerando no coração, eu vou entrar por aquelas portas, eu vou derramar diante do altar do Senhor minha necessidade nisso, porque eu creio que o Senhor, Ele se faz presente na casa, e não sairei daquele culto de mãos vazias, porque o Senhor, Ele não resiste ao coração quebrantado e contrito na sua presença. Com certeza, igreja, nós não sairemos por essa porta da mesma forma como nós entramos. E eu profetizo sobre a igreja, toda sorte de bênção seja do Senhor. Eu profetizo, seja sobre cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança nesse altar, ou seja, sobre o departamento, sobre os pastores nesse altar, sobre a necessidade dessa igreja, toda sorte de bênção do alto céu. Porque nós não entramos por essas portas em vão. Noite fria. Aí Apocalipse vai dizer que o Senhor, Ele não gosta de uma igreja nem fria nem morna, uma igreja fervorosa. Eu não preciso saltear, rodopiar ou querer chamar a atenção, não, para poder, ou seja, expressar o meu amor ao Senhor, expressar, ou seja, o meu glória, o meu aleluia, não. Mas só basta no íntimo do meu coração, porque cada um tem a sua maneira de glorificar e exaltar o nome do Senhor. Eu não preciso estar aqui pedindo à igreja para dar glória, a igreja para estar glorificando, dizer que a igreja não entendeu a palavra, porque cada um tem a sua maneira, o seu íntimo para com o Senhor. Mas uma coisa eu te falo, não perca a oportunidade a qual essa palavra está, ou seja, lançando sobre a mim, sobre a sua vida, um grande milagre. O cara está nos dando direção, louvado seja o nome do Senhor. Que, ou seja, na noite deste dia, o Senhor, Ele pode estar agindo de íntima compaixão do meu e do seu problema, daquilo que está nos ferindo, está, ou seja, nos incomodando, aquilo que hoje no coração não está acontecendo, aonde eu já não vou pedir mais a minha esposa, não vou agir com a minha própria sabedoria. O Senhor, Ele pode agir de íntima compaixão, e pode ser um culto que Ele, ou seja, entra na minha, na sua casa, ou seja, derrama, ou seja, lança sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a minha casa, sobre a sua casa, um grande milagre. Que palavra é essa? O povo ficou perplexo por um grande milagre que aconteceu na vida daquela mulher. Os pastores conhecem, os conhecedores da palavra, os estudiosos, conhecem, sabem que Jesus não podia nem tocar nos filhos. Mas é o Criador, querido. Quando o Senhor, Ele dá uma ordem, louvado seja o nome do Senhor, sobre a minha e sobre a sua vida. O homem pode falar que não, o homem pode falar que não vai dar certo, que não é dessa maneira, que não é desse jeito, não é assim que faz, mas quando o Senhor, Ele decreta sobre a minha e sobre a sua vida, sobre a minha e sobre a sua casa, ou seja, uma ordenança de um milagre
De que deixar de acreditar? Eu já falei inúmeras vezes, ter fé é bom, mas exercer a fé é melhor ainda. Eu posso estar daqui, Senhor, quando eu entrei para aquelas portas, o Senhor já me deu essa palavra. E como eu falei, o Senhor já vem confirmando nas oportunidades, no louvor, ou seja, aquilo que o Senhor queria falar, ou seja, dentro dessa palavra. E eu nem sabia que eu ia pregar a palavra. Mas quando eu li essa palavra, eu sentadinha ali falava com o Senhor, estou voltando ao Senhor. Senhor, no momento eu não tenho necessidade de nada, Senhor. Muito obrigado por tudo. Mas a sua palavra está nos revelando que o Senhor vai estar ressuscitando morto, que o Senhor está trazendo vida para a sua igreja, que ou seja, naquilo que parece que está morto, o Senhor traz vida, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor realiza milagre, o Senhor traz alegria, gozo e paixão, louvado seja o Senhor de paz sobre o coração, ou seja, paz de espírito, alegria de volta, abençoa a sua igreja, ou seja, que ele intermédio da tua palavra, realiza um milagre sobre o teu povo nesta noite. Às vezes aos olhos humanos parece que não está ou seja, acontecendo nada para essa multidão, para a mãe, ou seja, vamos enterrar, mas para aquela multidão e para aquele que estava à frente da multidão era apenas uma oportunidade para mostrar que Deus existe e que Jesus é o seu Filho enviado de Deus, que veio a essa terra, que se faz presente, se manifesta sobre a mim, sobre a sua vida, por intermédio do Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim, dentro de você. Eu posso falar, igreja, com a autoridade do céu. Se você está atravessando algum tipo de dificuldade, se você está, ou seja, atravessando algum tipo de barreira, se você está aprisionado a algo que não te dá, ou seja, crescimento, não deixa você avançar, não deixa você alcançar ou vivenciar e desfrutar das bênçãos do Senhor, se levanta nesta noite e através dessa palavra, quando se encontra frio espiritual, quantos, ou seja, já por esse esfriamento espiritual já se encontra morto espiritual na presença do Senhor, já não consegue mais falar em língua, já não ora, já, ou seja, já não profetiza, já não tem nem mais força para vir à casa do Senhor, já não tem nem mais fé para acreditar que as promessas do Senhor estão de pé e o que há de vir virá e não tardará, porque o Senhor está vivo e ele habita no meio da igreja. Eu te convido a se levantar nesta noite, eu te convido a se colocar de pé, de cabeça erguida, ou seja, e ser usado com a autoridade do Espírito Santo e profetizar sobre a sua causa, ou seja, a cura, ou seja, a libertação, a profetizar sobre a sua causa, ou seja, a salvação. Porque o Senhor vai operar em inteira esses ferros, essa estrutura que ela está ventilada à noite. Não é sobre, ou seja, esse culto de madeira, não. O Senhor ele quer operar sobre a mim, sobre a sua vida, em meio a minha e sua dificuldade. Mas nós temos que fazer o quê? Clamar ao Senhor, se aproximar do Senhor, confiar, crer que Ele existe, que Ele chegará a mim e a você e nos abençoará. Nós temos que crer. Essa foi a palavra que o Senhor botou no meu coração. A religião que me deixou foi cuidar do órfão da vida. Então, de maneira alguma ele poderia deixar. Ele encontrou, ou seja, uma oportunidade, porque ele já sabia. Uma multidão sorrindo e uma multidão chorando, e ou seja, um milagre, ou seja, aconteceu. Às vezes eu posso me encontrar nesta noite no meio de uma multidão que clama, que chora, por uma perda, por algo que não aconteceu,
seja clamor, seja do impossível, eu posso me enquadrar, ou seja, em meio a essa multidão, que ou seja, está, ou seja, aos cantos, ao choro, ou seja, que dobra o joelho, ou seja, e os olhos, ou seja, derrama lágrima, ou seja, em busca de um milagre. Eu posso me enquadrar nessa multidão, mas em meio a essa multidão que está clamando por um socorro, ou seja, se levanta, ou seja, aquele que reina e reinará para sempre, aqui como foi clamado nesta noite, que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, que foi o mesmo ontem, será o mesmo hoje, já será para a eternidade sobre a vida da igreja. Mas também eu posso me encontrar, ou seja, me enquadrar nessa multidão para estar sorrindo com Cristo, ou seja, dependente da circunstância, da situação, que vai vivenciar, vai disputar de milagre, aquele que anda com Cristo, ou seja, com um sorriso no rosto, eu posso me encontrar em meio a essa multidão, dependente do que estou atravessando, ou seja, eu estou andando com aquele que pode operar o milagre, ou seja, na minha vida. E ele se encontra no meio da igreja. Ele habita dentro de mim, dentro de você. Então não ande cabisbaixo, não se entristeça por qualquer coisa. Levante a cabeça, creia, exerça a fé que está dentro de mim e dentro de você. E viva e desfrute, ou seja, vivencie o milagre do Senhor sobre a minha, sobre a sua vida. Ou seja, desfrute das bênçãos do Senhor sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre os seus projetos, sobre os seus sonhos. Se eu não tenho força, se eu já não tenho mais fé, essa é a noite que o Senhor ressuscita dentro de mim, dentro de você, revigora o que? A força, o vigor, ou seja, o amor, a fé. É nesta noite, louvado seja o nosso, que é a noite de se levantar, de noite de cura e de libertação. Seja curado de tudo aquilo que te aprisiona, seja liberto de tudo aquilo, ou seja, que te aprisiona. Seja louvado seja o nome do Senhor, curado e liberto de tudo aquilo que te afasta do Senhor, de tudo aquilo que não deixa você, ou seja, desfrutar das bênçãos do Senhor. Você se liberte nesta noite de tudo aquilo que te impede, louvado seja o nome do Senhor, de alcançar os milagres do Senhor. Eu quero agradecer a Deus por essa palavra. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Se estava morto, ou se encontra morto, essa é a noite que Deus, ou seja, ressuscitou dentro de mim, dentro de você, uma esperança. Porque enquanto a vida há esperança, e se você está de pé, creia que o amanhã será bem melhor. Porque, ou seja, Ele vive e está no meio da igreja. E o seu Espírito Santo, que, ou seja, habita dentro de mim, dentro de você, é aquele qual vai, ou seja, nos direcionar, é aquele qual vai, ou seja, ministrar, ou seja, aos nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor, que as promessas está de pé. Então não desiste do seu sonho, não desiste dos seus projetos, não desiste da sua caminhada e desfrute, ou seja, das bênçãos do Senhor.